Dr. Vitor, o senhor nasceu em 1922 em São Paulo. Como é que o senhor podia falar das origens da sua família, família paterna, da família materna? Bom, meu sobrenome é Vita, né? E ambos os avós eram italianos. O Pascoal Vita, meu avô paterno, e João Maffei, avô materno. Ambos italianos do sul, meridionais. Ambos, o meu avô, Pascoal Vita, era farmacêutico do exército colonial italiano. E quando ele veio para o Brasil, ele fundou uma farmácia no Cambuci chamada Farmácia Glória. Ele teve muitos filhos, sobraram 4. 2 deles eram farmacêuticos, o tio Elias e a tia Helena. Farmacêuticos que militavam naquela Farmácia Glória no Largo do Cambuci. Ao passo que o meu avô, João Maffei, à época, ele importava coisas da Itália, como queijo, vinho e outras especiarias italianas, muito a gosto daquela forte imigração que vinha para São Paulo. A imigração portuguesa sempre superou a italiana. Apenas houve uma exceção, de 1895 a 1904. Nesta época, curiosamente, a imigração italiana foi maior do que a portuguesa. Mas a Itália jamais atendeu aos reclamos dos imigrantes. Enquanto o governo japonês cuidava do japonês, que não era tratado como um verdadeiro escravo, enquanto o governo português defendia o português, assim como o espanhol, etc., o italiano não tomava conhecimento. Jamais tomou. Se nós examinarmos na Itália os escritos da época, nós vamos observar que não há sequer uma referência a respeito da migração italiana para o Brasil, onde muitas e muitas vezes o italiano que ia para a lavoura, ele era tratado como escravo, porque naquela ocasião ele já substituiu a mão escrava. E o costume era tratar o inferior daquela maneira drástica, difícil, dura. O governo italiano resolveu um dia tomar conhecimento e mandaram para cá uns funcionários do governo italiano. Chegaram no Rio de Janeiro, evidentemente foram se divertir no carnaval. E jamais tomaram alguma providência no que tange ao tratamento, por vezes desumano, contra o pobre imigrante italiano. Evidentemente, o imigrante italiano, naquela época, ele era bem tratado, pois ele não competia, ele era da lavoura. Quando o imigrante italiano se tornou meeiro, isto é, comprou a parte dele do fazendeiro brasileiro, que preferia estar em São Paulo e viajar para Paris, e não queria mais trabalhar na terra. O velho Bandeirantes era da terra, mas já o jovem não queria muita coisa com esse trabalho, que era rude, era difícil. O italiano mais inteligente começou a trabalhar de meeiro, isto é, dividindo a renda da fazenda. Ele, que antes era apenas um empregado comum, acabou sendo sócio. Economizou, tinha muitos filhos, todos trabalhavam, acabou comprando a terra. Comprou a terra, quando os filhos foram estudar das escolas superiores, advogados, engenheiros, médicos, etc. E aí começou a concorrência. Aquele filho do imigrante italiano, que era um pobre Tiago, hoje já é o advogado, já é o médico. Aí o brasileiro nato, o de várias gerações, começou a sentir de perto este tipo de concorrência. E aí então partiram para um termo pejorativo, carcamano. Por que carcamano? Porque naquele tempo, no começo do século XIX, não havia muitas balanças de peso. Havia aquelas medidas em que se enchia um determinado recipiente em geral redondo e passava-se uma régua em cima e vendia-se aquilo 1 litro, 2 litros, etc. Mas havia muito italiano que era comerciante e desonesto. No lugar de passar régua, ele passava a mão e carcava a mão. O Brasil disse não carca a mão. Ou então na balança, puxava mais, etc. No lugar de vender 1 quilo, vendia 800 gramas. Então ficou esse termo pejorativo carcamano.
mas era uma forma de autodefesa. Não podendo competir, ou competindo, sei lá de que forma, então atacava. Esse cara acaba chaquetado, mas na realidade ele estava tomando conhecimento. Além de frequentar as universidades, já foi para a política, já foi para a universidade. Vicente Rao, por exemplo, talvez um dos homens mais inteligentes, mais cultos, mais eruditos, mais extraordinariamente preparado. Vicente Rao era filho de um sapateiro, um remendão, e foi nosso ministro da Justiça, foi ministro das Relações Exteriores, foi nosso representante nos Estados Unidos, nas Nações Unidas, tanto que o Marechal Dutra, quando presidente da República, chamou o Vicente Rao e disse: já que você não quer ser meu ministro, vai me representar na ONU. E lá foi ele e deu um baile naquele representante, aquele advogado russo, não me lembro qual era o nome, qualquer coisa que termine em off, para não fugir à regra. Então, quer dizer, essa gente que vinha lá de baixo, etc., começou a surgir. E veio político, inclusive o presidente da República, o Médici, descendente italiano, o Quercia, descendente italiano. Quer dizer, essa gente toda começou a tomar conta. Doutor Vita, quais as suas lembranças do Cambuci daquela época, que era um bairro eminentemente italiano, não é? O Cambuci era curioso, ele tinha não só meridionais, né, mas também tinha vênetos, tinha milaneses, tinha gente do norte da Itália. E o Cambuci era um bairro peculiar, porque ele não era nem bem centro da cidade, nem bairro, era um meio termo. E o Cambuci se caracterizou, certa época, na década de 20, ou melhor dizendo, 20 e 30, com a Bastilha da Rua Barão de Jaguara, que era uma prisão política, em que lá havia inclusive tortura, etc., uma espécie de doicode da época. Tanto que aquilo criou uma celeuma tão grande lá no Cambuci, na Rua Barão de Jaguara, com presos políticos, etc., que os estudantes da Faculdade de Direito vieram lá do Largo de São Francisco, a pé, pela Rua Lava-Pés, Rua da Glória, Lava-Pés, chegaram na Barão de Jaguara e puseram fogo na Bastilha. Quer dizer, me lembro bem, eu era menino, estava na porta quando eles passaram, gritando cantos acadêmicos, etc., e o Cambuci se caracterizava naquela época pela existência da Bastilha. Era um bairro tinha muito italiano, poucos espanhóis e portugueses. Em geral, a imigração maior que veio para o Brasil, que era de portugueses, italianos e espanhóis. Já os eslavos eram no menor número, os japoneses muito menor número, etc. O Cambuci era um bairro, eu diria, essencialmente operário. Quase todo mundo trabalha na fábrica de chapéus Ramenzoni, que ficava na Rua Escoveiro, esquina com Lava-Pés, ou lá embaixo numa sushi, Nicolo e Petraco. O Nicolo era cunhado do Delfim, que morava na Rua dos Altos, do Cambuci. E essas grandes empresas, como acaba de anunciar, do Nicoli, do Ramenzoni, havia umas grandes litografias pela rua e pela Rua Climpo Barbosa também, colocadas, que os empregados funcionavam lá, trabalhavam. O Cambuci realmente era um bairro tipicamente operário. Quase todo mundo trabalhava, não havia, por exemplo, não se falava em grandes profissões. É bem verdade que tinha muita gente lá que se formou advogado, médico, engenheiro, farmacêutico, etc. Mas o Cambuci era realmente um bairro eminentemente operário, cuja população era praticamente descendente de italianos. Porque o italiano não só dominou o Cambuci como parte do Ipiranga, Brás, Moca, enfim, como Bom Retiro, Paris. Quer dizer, o imigrante tomou conta da forma que podia tomar, mesmo que em maior número. E o número vai crescendo e eles vão tomando conta. O senhor fez seus estudos do Cambuci? No Externato Nossa Senhora da Glória, que era de irmãos maristas. Tem o irmão Justino, famosa figura profundamente humana, né? O irmão Justino era um francês que educou centenas, para não dizer milhares de alunos do Externato Nossa Senhora da Glória. Depois dela eu saí e fui para um colégio de irmãos maristas também, o Ginásio do Carmo, que naquela época ficava na Rua do Carmo, onde hoje tem o metrô, etc. E
E a minha formação humanística foi com os irmãos humanistas, que, aliás, a eles muito devo. Eu tenho uma boa formação humanística graças aos irmãos humanistas. E que obrigava a gente a estudar. E era praticamente full time, a gente estudava o dia inteiro, entendeu? E muitas matérias. E o curioso é que a gente estudava tudo e sabia tudo. É bem verdade que era aquela época do decoreba. A gente tinha que decorar. E eu acabei afinando a minha memória com a técnica de memorizar as coisas. Tanto que até hoje eu conheço de cor trechos e mais trechos. Que às vezes eu tenho que escrever alguma coisa e vem à mente eu já escrevo. Né? Por exemplo, o estudo da citologia data do século XVII surgiu com o descobrimento do microscópio pelo holandês Zacarias Janssen, mais tarde Marcelo Malpighi. Quer dizer, isso tudo eu decorei, registro não escapa mais. E o senhor é de uma família, pai e mãe, família de muitos irmãos? Éramos 5, ou melhor, éramos 7. Eu perdi 2 irmãs, uma com alguns meses, outra com 2 anos. Eu não tinha nascido ainda. Mas éramos 5 homens e uma mulher. De todos sobraram 2, eu e meu irmão menor. Mas as famílias eram grandes, né, naquela época. Talvez porque não tivesse televisão, não sei, mas eram grandes as famílias. E o senhor tem alguma lembrança da Revolução de 32? Ah, tenho. A Revolução de 32, eu observava que aquelas famílias costuravam fardas. A farda era caque. E me lembro que várias famílias costuravam fardas, inclusive a minha. Eu me lembro que na minha casa as mulheres lá costuravam fardas para os soldados. E eu me lembro, era menino, tinha 10 anos em 32. Eu peguei, fiz um canhão assim, uma espécie de um canhão assim de piada, né? E com alguns meninos subimos a Lava-Pés, Rua da Glória, e no Lago da Sé eu fiz um cartaz: se preciso, também iremos. E aquilo causou sensação. Os jornais publicaram, etc. A criançada aí estava. Eu me lembro. Do momento, doutor Vitor, ali já do Estado Novo, tal, o senhor tinha ali 15 anos, em 37, né? Que aí tem a ditadura, antes ainda o senhor está indo para o ensino secundário. Estou no ginásio em 37. Ginásio. Estou no terceiro ano do ginásio, do Carmo. Que lembrança o senhor tem, então, daquela São Paulo, daquele Brasil, daquele período? Era uma vida mais tranquila, né? Muito tranquila, apesar da ditadura do 10 de novembro de 37, provocada pelo Getúlio Vargas. Mas eu tenho uma triste lembrança porque no dia 9 de novembro de 1943, eu estava no 2º ano da Faculdade de Direito lá do Largo de São Francisco e fui baleado. Tem uma bala até hoje no corpo, que está localizada atrás do omoplata. Entrou aqui no mamilo, aqui na linha, não me lembro agora o nome, e se localizou num músculo chamado pequeno redondo que está atrás do omoplata. A bala está lá, uma bala de Schmeiser. Era uma metralhadora alemã muito pesada, e a polícia especial usava aquela arma. E metralharam os alunos, eu estava na frente, lá no Largo do Ouvidor. Era uma passeata com lenço, em protesto pela ditadura, etc. E nós protestávamos, caminhávamos pela cidade, voltávamos. Quando parávamos no Largo do Ouvidor, veio a polícia especial, aquele chapéu vermelho, né? E metralharam. Eu estava na frente, fui baleado. Aí eu saí, caminhei até aos trancos e barrancos, caminhei até uma garagem que fica no Lago de São Francisco, descendo assim tem a igreja, tinha lá uma garagem, mas lá naquela garagem, o João Toledo Lara, que era meu calouro, estava no 1º ano, eu estava no 2º. Ele me socorreu e depois me levou para Santa Casa. Nessa ocasião, o Rangel Pestana, que era contra o Getúlio, ele já mandou fazer lá um pequeno laboratório que havia em Santa Casa, mandou fazer um quarto para mim, etc. E me trataram extraordinariamente bem. E aí eu tomei até extrema-unção, me lembro. E o chato de tudo isso é que enquanto o padre me ministrava a extrema-unção, entrou minha mãe, já previamente avisada de que eu tinha sido vítima de uma bala, etc. Até me lembro que minha mãe me falou no ouvido: meu filho, por que não aconteceu isso comigo?
É sua mãe mesmo, né? E não estava fazendo demagogia nenhuma porque me falou no ouvido. Não é verdade? Só mãe. Isso foi em que data, doutor 43, né? 9 de novembro de 43. É aquela passeata do... Passeata, célebre passeata. Contra a ditadura. O senhor ficou como? Ficou muito tempo hospitalizado? Não, porque, veja bem, ferimento no pulmão naquela ocasião, Sim. eles deixavam para ver como ficava. Por quê? Porque entendia que, por vezes, um bisturi faz mais estrago do que a própria bala. Sim. E, de acordo com a técnica da última guerra, de 14, eles se lembraram mais da última guerra. Sim. Se bem que, em 43, estávamos em plena guerra. Mas eu digo da Primeira Guerra Mundial, aquela guerra de trincheiras, eles aprenderam que, quando o ferimento é no pulmão, ele tem que esperar. Porque, às vezes, o bisturi, segundo os médicos, o problema piora com o bisturi do que com... E até hoje tem essa bala. Quando eu tiro alguma radiografia, parece aquela bala assim. A gente já sabe que é bem. Essa época é a época da Segunda Guerra também. Segunda Guerra. O senhor tem lembranças? Sim, porque a guerra foi em 39. Nessa ocasião, em 43, eu estava no CPOR. Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Em 43, eu estava no primeiro ano do CPR, eram 2 anos. E a guerra se desenvolvia na Europa. Em seguida, não me lembro agora que ano, se 44, acho que 44, houve a convocação de alunos da faculdade. Ou porque eram antigetulistas, ou porque ele tinha interesse em pegar os alunos que mais se destacavam no combate à ditadura, e convocaram vários. Tanto que um deles, o Naldo Caparica, um aluno profundamente inteligente, ele foi convocado, e numa reunião do Centro Acadêmico 11 de agosto, lá na faculdade, ele fez um discurso muito bonito, e terminou: Ave Academia, referindo-se à Academia de Direito. Ave Academia, morituri te salutant, os que vão morrer te saúdam. A maneira dos antigos gladiadores, que perante César dizia: Ave César, morituri te salutant. Ave Academia, morituri. Lindo discurso, profundamente passional, né? Jovem, brilhante. Porque a guerra foi feita por jovens. Porque o jovem não está nem aí. Já põe um homem de meia idade, ele já pesa 2 vezes. O jovem não. O jovem é de uma coragem extraordinária. O jovem é um cara de perto. Ele tem coisas que só a juventude explica. Só a juventude explica. Mais nada. E esse tempo da Academia da Guerra tinha uma poesia que dizia: ó soldado legionário da força expedicionária, por que vais lutar a esmo? Se a luta é pela democracia, vamos lutar aqui mesmo. Era uma poesia que era cantada à época da Academia. Vivemos numa ditadura, não é? Sim, plena ditadura. O senhor participou, o senhor disse, claro, por participar da passeata, evidentemente, o senhor teve militância política dentro da Faculdade de Direito? Eu fui secretário do 11 de agosto. Sim. Fazia aquela política da faculdade, né? Claro. A coisa mais acadêmica, mais paroquial. Sim. Era muito mais nossa, né? Se bem que muita gente que passou pelo 11 de agosto acabou se projetando na política. Mas isso já durante os anos em que não havia ditadura, etc. Então era uma forma também de dar um passo. Sim, sim. O acadêmico que se tinha bossa para a política, né? Bom, os primeiros presidentes da República eram todos 11 de agosto. Todos os paulistas formaram-se pela Loja de São Francisco. Perfeito. O senhor se forma em 46. 46. Né? Em 45, o senhor, uma curiosidade, o senhor votou em quem na eleição de 45? Eduardo Gomes. No Eduardo Gomes. O senhor se identificava com o DN nesse momento? Eu fiz comícios. O senhor se filiou ao DN quando ela nasceu? Não era afiliado. Mas eu tinha uma certa bossa para falar na barricada, viu? Eu tinha uma...
Aliás, é um negócio muito engraçado. Quando o Antônio Hermílio foi candidato, eu trabalhei para ele. E em Ribeirão Preto, houve lá um comício. Ele era candidato ao governo. Ele ganhou em São Paulo e perdeu no interior para o Quercia. E lá no interior eu fui nos oradores. E aquele dia eu estava com a macaca e fiz um discurso exuberante. Mas exuberante mesmo. Que provocou até um certo entusiasmo no povo que me ouvia. E o Antônio Hermílio não aguentou, saiu do canto em que ele estava, naquele palanque, e veio me abraçar. E ele me disse: por que eu não sei falar como você? Aí eu disse: porque eu não sou você. Mas falando em política, quando o Jovenalino de Matos foi candidato ao Senado, eu estava com ele, eu não me lembro de que cidade, e fiz lá aquele meu discurso, aquele meu brilharego. Aí ele falou: olha, você se ouve bem aqui, mas lá em Itapetininga, não sei se você vai abafar. Não esqueça, Itapetininga é Atenas do Sul, é uma cidade de universitários, etc. Cuidado. Tá bom. Aí eu aceitei o desafio. Eu cheguei perto do cidadão que punha os discos lá na antiga vitrola, né? Eu disse para ele: quando eu começar a falar e disser eu sou São Paulo, você põe a marcha Paris-Belfort. Que era da Revolução, né? Sim. Eu estou no palanque, patati, patatá. Eu sou São Paulo. E eu olhei para o cara, São Paulo da Revolução, São Paulo, São Patuba em armas e contra o governo da República. Falando da Revolução, né? Com a marcha Paris-Belfort. Porque a música, qualquer governo ditatorial, sempre tem a música, tem aqueles símbolos que são características, porque a música é profundamente, ela é mnemônica, isto é, ela obriga o sujeito a pensar. Daí então os governos ditatoriais fortes, observe-se, além daqueles emblemas, toda aquela mistificação, etc., existem inclusive aquelas músicas beligerantes, né? Aquelas músicas que levam à guerra, entusiásticas, etc., e aquilo mexe com o povo. A música é terrivelmente... Lembra que a pessoa sempre diz que a pessoa que amou alguém, ele sempre se lembra do perfume ou da música. E o faz lembrar daquele velho amor que tinha, não é verdade? É verdade. Então isso comigo são coisas do passado. Perguntando para o senhor, como é que o senhor começa a sua vida profissional como advogado? Comecei com colegas mais velhos, para aprender, etc. Porque na faculdade a gente aprende a teoria. Naquela ocasião não havia aulas práticas, na minha época. A gente tinha que aprender lá fora. E é fácil. Por exemplo, o sujeito está estudando o Tribunal do Júri. Começa a ler aquilo, vem 21 jurados, tirados de uma urna grande, dos 21 tira 7, e não sei o que, faz. A coisa fica muito teórica, por vezes muito complicada. Agora o cidadão faz o seguinte: ele vai para o fórum, ele entra e vê lá o juiz sortear os 7 jurados. E vê isso. Quer dizer, ele vendo, ele aprende muito mais do que lendo os alfarrábios e as apostilas. Ele aprende logo. Então, na profissão é a mesma coisa. Porque se o direito é uma ciência, a advocacia é uma arte. A medicina é uma ciência, mas a cirurgia é uma arte. Nem todo médico tem mão firme para fazer uma operação, para manejar um bisturi, não é verdade? Sim. Então a gente tem que aprender vendo. É como diz o antepenúltimo verso de Camões: a disciplina militar prestante não se aprende, senhor, na fantasia. Quer dizer, não dá, quer dizer, tem que praticar, tem que ver, e se aprende depressa. E entra pelos olhos a coisa. Não havia estágio na época da faculdade? Não com este nome, mas aluno já frequentava os escritórios, mas não havia esse nome de estagiários, não tinha. Eu, por exemplo, no meu escritório hoje eu tenho 4 estagiários.
Que aprende, né? Eu fico vendo lá como é que faz uma audiência. Fica vendo lá como é que a gente escreve uma petição inicial e eles vêm, faz uma contestação, uns embargos infringentes ou qualquer coisa. Quer dizer, ele fica vendo e fica aprendendo. Esse trabalho do senhor na esfera, desculpe interromper, como advogado e estava que começou a aprender e tal, se estende ali no final dos anos 40 e início dos anos 50, né? Que o senhor tá... Como é que foi essa vida profissional do senhor nesse período? Qual hora que o senhor se... Bom, todo o começo é sempre difícil. Mas no começo da minha profissão fiz muita advocacia criminal, fiz muito júri, gostava de falar, etc. Tinha alguém que o senhor admirava nessa área? Ah, sim, tinha o Dante Del Manto, Oscar Pedroso Horta, Viana de Moraes, José Aranha. Tinha gente extraordinária, Marco Antônio. Havia gente extraordinária, que a gente que procurava imitar, pelo menos aprender alguma coisa. E eu aprendi muito vendo, ouvindo. E acabei com uma experiência muito grande, fiz muito júri pelo interior. Eu era procurado, já tinha muito. E eu gostava do júri. Eu gostava daquela forma. Porque, veja bem, quando o cidadão pratica um homicídio, ou uma tentativa, ele vai para o júri, aí o Estado pagou um delegado para fazer um inquérito contra ele, paga um promotor para acusá-lo, tem um juiz para julgá-lo, tem 7 cidadãos lá que vão também responder os quesitos, etc. Só se levanta uma voz a favor dele, o advogado. Aí porque Domenico Giuriati, que foi um grande jurista, em 1902, passados mais de 100 anos, ele escreveu uma obra chamada Como se fala avvocato. Uma obra extraordinária, que infelizmente eu estava traduzindo do italiano para o português, porque entendia que era uma grande contribuição para os alunos de todas as faculdades, sobre a profissão do direito. Mas me roubaram esse livro, tanto que eu estive na Itália algumas vezes, procurei sebos, enfim, aquele livro que eu queria traduzi-lo e oferecer aos estudantes, dar para alguma entidade aí de benemerência, etc., para mandar publicar os livros, as traduções, e distribuir, que valia a pena. E ele lá demonstra que o advogado é a profissão ideal. Aliás, Voltaire dizia que lamentava não ser advogado. Paulo VI também achava que se ele fosse advogado era melhor. O Papa, veja bem. Essa gente toda gostaria de ser advogado. Enfim, o advogado, pela sua natureza, pela sua profissão, ele defende as coisas mais importantes do homem: a honra, a liberdade, o patrimônio e a cidadania. Então é uma profissão ideal, segundo o Giuriati. É uma profissão ideal. Infelizmente, nem todos seguem as normas, a linha ética que deve, de qualquer forma, sobrepairar na profissão do advogado. Mas nem todos pensam assim. Desses casos, o senhor lembra de um desses do interior, algum caso emblemático de uma defesa que o senhor saiu satisfeito? Quer dizer, sempre uma coisa eu falo, eu fiz um júri. Como é que se chamava aquela cidade? Matão. Um cidadão era amante da mulher de um outro. Ele foi no quintal do outro, do marido enganado, e foi ver a mulher que era amante dele. Aí o marido enganado percebeu, a história é um pouco complicada, mas eu vou sintetizar. Houve uma troca de tiro, em que o meu cliente matou o marido enganado. Vai a júri, e eu consegui, no Rio de Janeiro, de um livre inocente, não consegui em São Paulo, mas no Rio consegui, um laudo médico segundo o qual todo cidadão que é baleado no coração, uma bala no coração, ele cai como um fardo. A expressão é esta: cai como um fardo. O que normalmente não é verdade,
porque o jeito que leva uma bala no coração, ele pode ter tempo de andar, fazer alguma coisa, para finalmente cair. Mas ninguém cai como um fardo, a expressão é esta. E eu consegui um laudo de um médico que dizia que há vezes em que o cidadão que leva um tiro no coração, ele cai como um fardo. Aí, durante o júri, eu disse o seguinte para os jurados: vejam bem, senhores jurados, se este cidadão que levou o tiro no coração e caiu, ele deve ter atirado antes, porque se não atira antes, ele não teria recebido a bala que foi legítima defesa do meu cliente. Que se ele, levando um tiro no coração, cai como um fardo, ele atirou antes, porque depois que levou o tiro não podia fazer mais nada. Quer dizer, com aquele laudo eu consegui absolvê-lo. O promotor, não contente, apelou para o tribunal mandou para o novo júri, novamente foi absolvido, aí liquidou o assunto. E foi matando, me lembro bem desse júri, que eu consegui, através de um laudo um pouco forçado, conseguir a absolvição do cidadão. Mas isso foi um júri muito interessantíssimo. Foi o dia inteiro, terminou na madrugada. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Quando é que o senhor, antes, na questão política, quando é que o senhor começa a militar na política? Eu comecei tarde na política, eu comecei com 39 anos. Mas nas eleições de 50, o senhor votou no Brigadeiro outra vez? Votei no Brigadeiro. Em 55, o senhor votou em quem? O senhor lembra? No Juarez Távora, no Juscelino, no Adhemar? Adhemar. Aí, por que o senhor resolve fazer política? Não entendi. Por que o senhor resolve fazer política? Porque foi curioso, eu estava num aniversário, e eu até fiz uma gozação com o aniversariante, e alguém falou para mim, isso foi em 59, quando eu fui candidato pela primeira vez em outubro. Sim. E fui eleito, curiosamente. Candidato pela primeira vez, fui eleito. Aí estava a turma lá, disse, por que você não se candidato? Eu falei, mas qual é a eleição que tem agora? É de vereador, pois você é candidato. O Roberto Ferreira, dono da Bombril, disse, eu dou os impressos. O Chico Dantas falou, não sei, quer dizer, todo mundo que resolveu cacifar minha campanha. Eu falei, sou candidato. O senhor foi candidato desse ano. E eles sustentaram a campanha, ótimo. No entanto, não ardendo o meu, eu sou candidato. O senhor escolheu o PSB. PST, Partido Social Trabalhista, que era do Birajara Cantenejan, que foi meu calouro na faculdade e presidente de 11 de agosto. Ele era o presidente do partido. E ele me deu a legenda. Éramos 4 vereadores. O primeiro foi o Pedro Geraldo Costa, eu fui o segundo, o terceiro foi o Agenor Mônaco e o quarto foi o Ariovaldo Rossito. Como era fazer campanha em 59 para vereador em São Paulo? No boca a boca. Boca a boca. O senhor escolheu uma base, a região do Campo? Peguei Bela Vista, Bexiga, Vila, enfim, andei por todos os caminhos aí. Sim. E não podia andar muito porque ainda a gente não controla. Sim. A melhor campanha política que se faz é no boca a boca. Sim. Não há melhor campanha do que esta. O jeito conversa, vai tomar um cafezinho na família, bate um papo. É demorado, mas a gente sai com os votos. E eu brinquei, um dia eu fui entrevistado pela Globo e eu disse, olha, eu tenho 20 quilômetros de alça de caixão, de carrega caixão, tenho mais de 10 horas de minuto de silêncio, gastei 3 pares de sapato em pontapé inicial. Quer dizer, fazia aquelas piadas todas, mas era no duro. Era pontapé inicial, era carregar alça de caixão, era fazer discurso e etc. Como era a Câmara Municipal naquela época? Muito melhor. A Câmara foi se degringolando, esta é a verdade. Ela foi muito... Ela teve, antigamente, você não que não tenha bons valores, justo na Câmara tem. Mas a época tinha mais. Ou talvez porque havia uma melhor seleção. Não sei. Me explicar porquê, não sei. Mas, de qualquer forma, a democracia é isto. Tem que trazer todo mundo. Pois se a democracia é a representação popular de todas as camadas, de todos os estamentos sociais, de todas as profissões, de todas as religiões, democracia é isto. Agora, se o eleitor vota mal,
como lamentavelmente eu estou observando nos dias que correm, isso é outra história. Todo povo tem o governo que merece, diz o velho Brocardo. Doutor Dita, a Câmara Municipal em 59 funcionava onde? Na Rua Livre do Adaró, onde está o edifício Prats. Tinha um edifício antigo lá que dava fundos para o Inhangabaú. Lá estava a Câmara. E a prefeitura? A prefeitura era na Rua Brigadeiro... Aquela rua que sai logo sabendo como é que chama? Florencio de Abreu. Na esquina da ladeira. Lá estava a prefeitura. E depois se mudou para Ibirapuera. Quando o senhor chegou à Câmara, o senhor já falou alguns nomes que foram eleitos, não é? Mas o senhor encontrou alguns políticos já antigos que... Tinha lá o Valério Júlio, que era do Partido Democrata Cristão, que era um cidadão sério. Quem mais? Marcos Mélega, da UDN. Uma figura antológica, né? Cheio de sério. Marcos Mélega. Tinha aquele que foi secretário de Finanças do Prestes Maia, que depois se mudou para Sorocaba. Como é que chama? Bom, agora os nomes que escapam. Enfim, aqueles nomes antigos que eram realmente... Tinha o... Valério Júlio... Marcos. Nesse ano de 59, o senhor é eleito para a Câmara Municipal pela primeira vez pelo PST. Quem era o prefeito de São Paulo? Prefeito de São Paulo... O governador era Carvalho Pinto. Era acho que Ademar de Barros. Eleito em 57. Ademar de Barros. Ademar de Barros. Candidato à presidência. Mais tarde ele foi candidato à presidência. 60. No mesmo ano, né? Nesse 60. Procuravam o vereador como que era a demanda do trabalho do vereador nessa época? As pessoas... Era igual ao de hoje, só que não tinha tantos recursos como hoje. Por exemplo, hoje tem internet, tem mais funcionários. Sim. Naquele tempo a gente tinha um funcionário e olha lá. E o trabalho era... Mas o trabalho era bom, porque eu me lembro, por exemplo, que a gente tinha mais tempo, né? E eu, por exemplo, me lembro que eu era da Comissão de Justiça, eu fui relator quando alguém, não me lembro quem, eu acho que foi o Pedro Geraldo Costa, que propôs na Câmara que se começasse a sessão falando em Deus, e veio para mim o projeto, para eu justificar. E eu então fiz um estudo pelo mundo afora sobre todos os parlamentos em que se invocava a imagem de Deus, para subordinar o estudo àquilo que eu pretendia justificar naquele projeto. Muito interessante, andei examinando algumas legislações aí de fora, né? Que se hoje pela internet eu teria muito mais facilidades. E justificava que era plenamente cabível e legal o cara começar em nome de Deus, etc., sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A expressão é essa, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Que é uma forma evocativa de se invocar Deus, que é uma maneira de profundo respeito à religiosidade, etc. Eu acho, para quem acredita em Deus, claro que valeu a pena este projeto, e que acabou sendo abiscoitado por, eu acho que todas as câmaras, todas as assembleias acabaram usando essa expressão oriunda da nossa Câmara. Eu, quando presidente da Câmara, eu fui várias vezes, eu recebia pedidos de todo o Brasil sobre legislação, sobre tudo. E o curioso é o seguinte, todo mundo copiava sobre outdoors, reclames, etc., sobre transporte, todo mundo pede cópia de projetos de lei. Eu me lembro, o presidente tinha até um setor lá preparando, vira e mexe, ele recebia, já mandava de imediato
para o cidadão aquilo que ele pedia. Por vezes até mandava o que ele não pedia. Muitos projetos que eu reputava de interesse para aquele município. Na segunda eleição, a primeira foi em 59, a segunda acho que foi em 63. Como é que foi o desempenho do senhor eleitoral em relação à eleição anterior? Foi melhor. Foi aumentando. O senhor continuou no PST? Ainda estava no PST. Tá. Depois é que eu fui... Aí veio a Revolução. Sim, perfeito. Aí eu fui para o Arena. Sim, 65, depois do Arena. Fui para a Arena e a oposição foi para o MDB. Sim. Quer dizer, foi um negócio meio artificial que o governo da Revolução fez. Quem é contra o governo fica no MDB, né? Tipo um negócio artificial. Porque, veja bem, a lei é boa, isso a gente aprende na faculdade, quando ela parte de um fato social. Por exemplo, veio a lei do inquilinato. Por que veio a lei do inquilinato? Porque depois da guerra houve carência de residências, etc. Então veio uma lei para proteger o inquilino. Então esta lei é boa porque calcada, estribada num fato social. O crime de colarinho branco. Agora, vale a pena porque calcado num fato social em que há tanta maracutaia e tanta coisa errada. Então é calcado num fato social. Toda lei que é estribada em algo que não é uma lei fadada a não ser respeitada. O seu posicionamento em 64, doutor Vitor, o senhor foi na marcha lá do dia 19 de março? Não, por quê? Eu não acredito muito nisso, viu? Honestamente, eu não acredito. Eu, quando vejo, por exemplo, uma passeata que as mulheres vão com crianças à frente, eu tenho até pena. Quando vejo, por exemplo, esses centeros, assim, sei lá, se eles estão na frente com criança, etc. Às vezes essas senhoras com as crianças estão numa boa fé. O ruim é quando traz gente interessada em colocar como barreira essas senhoras. Isto que é ruim, entendeu? Quer dizer, o cara tá nem aí. Doutor Vitor, só um pouquinho antes, voltando, antes de entrar em 64, que eu acho que vai dar muito assunto e muitas perguntas, mas esses seus primeiros anos no Legislativo Municipal era uma época de líderes emblemáticos como Jânio Quadros e Adhemar de Barros. O senhor chegou a ter algum contato, Porfírio da Paz e outros políticos paulistas da época, não é? Já tive. O senhor poderia rememorar alguns fatos? Sim, por exemplo, o Adhemar me deu procuração através do filho dele, o Mano, o Adhemar de Barros Filho, apelido Mano, meu grande amigo. Ele me deu uma procuração para eu impugnar as eleições mineiras com o Juscelino. Porque eu observei que no território contestado lá de Minas com o Espírito Santo, lá houve alguma fraude, mas coisa que não mexeu com o resultado da eleição, que o Juscelino ganhou limpamente. Aí eu fui advogado do Adhemar para impugnar aquela parte, impugnei em Belo Horizonte, no tribunal, etc., provando que realmente lá houve algo errado, anormal. Eu tive um relacionamento com o Adhemar muito grande. O filho dele tem escritório no meu prédio, no 4º andar. Eu tenho no 8º, ele tem no 4º. Com o Jânio, conheci no Camucí. Meu avô era da Farmácia Glória e o pai dele da Farmácia do Povo. O Jânio tinha irmã dele, que faleceu de tuberculose óssea. O nome da irmã era Dirce, daí porque ele deu para filho o mesmo nome. Ele tinha uma irmã só. Eram 2 filhos do Gabriel Quadros. Né? Aí o Jânio foi o meu meio, foi prefeito. Ele, inclusive, quando assumiu a presidência da República, ele me chamou no edifício da Cássio Muniz, da Praça da República, onde o Jânio lá organizou o ministério. Ele me chamou e disse: quero até fazer governador do Acre. E eu não aceitei. E ele pegou o Altino Machado, que foi governador do Acre, depois deputado federal, por hoje já está, naquela época era território. E eu não aceitei. Aí o Altino Machado aceitou. Que depois ele foi candidato a deputado federal e foi eleito pelo Acre. Mas a sua amizade com o Jânio era pessoal, não política? Pessoal. Mas depois se tornou também política, né?
se tornou também política. O Jânio, o Ademar foi advogado dele, do Jânio, fui advogado do Jânio contra um jornalista que fez lá ele dirigiu um programa na televisão e um cara de porra cantando uma música de Zita Barroso, de porra, eu entrei com uma queixa-crime como advogado do Jânio. Enfim, tive um bom relacionamento com eles todos. Mesmo porque eu também estava na ativa, né? Estava lá. Agora, em 65, aí depois vem os novos partidos, dois, né? Arena e MDB, o senhor filia a Arena, né? Como era, então, o prefeito, já em 65 vai ser eleito o Faria Lima, né? Prefeito. Como é que era a Câmara Municipal nessa época? Como é que... Ela deu força para o Faria Lima. Sim. O Faria Lima teve um favor da maioria da Câmara. Sim. E ele foi um bom prefeito porque ele avançou, inovou. Ele foi um bom prefeito, Faria Lima, muito bom. O senhor foi líder de algum dos prefeitos? Fui líder do Olavo Setúbal, fui líder do Jânio, fui líder do Curiati. Eu peguei muita liderança aí. Aí depois do Faria Lima, vem o prefeito Maluf tal, mas o senhor tinha sido depois reeleito ainda antes vereador 63, depois a outra eleição foi 67 ou 68, aí depois houve uma mudança no calendário, né? Aí nós tivemos 2 anos de lambuja. Sim. O governo da Revolução nos deu 2 anos. E uma outra eleição foi de 7 anos. Sim. Perfeito. Não, 7 não, 6 anos. 6 anos. Foi aquela que foi de 76. Uma nós tivemos a prorrogação. Sim. Ganhamos 2 anos. 2 anos. E numa outra campanha foi de 6 anos. 6 anos. Que essa foi também aumentando ganhei. O número de votos ao longo dessas eleições. Sim. Até chegar nos 215 mil. Até chegar nos 215 mil. Nos anos 80, né? O senhor chega à presidência da Câmara pela primeira vez em 1973. Tá. Em 1973. O Laudo era governador. O Laudo era governador. O prefeito indicado tinha sido primeiro o Figueiredo Ferraz, depois teve um Miguel Colassoro. Aí eu fiquei prefeito. Sim. Eu fiquei prefeito e depois fiquei o Miguel Colassoro. Aí a Câmara já tem ido para o novo prédio. O novo prédio. O novo prédio, esse. E como é que essa Câmara e o senhor, como vamos usar a expressão no bom, o homem forte da Câmara? A partir dali, nos anos 70, ao se falar em Câmara Municipal, tem de falar no nome do senhor. Todo mundo fala. Muito mais por causa do tempo que eu estava lá, né? É um erro achar que eu era diferente, era melhor. Não era, não. É que eu estava mais tempo lá. É como diz que o diabo é vivo, o diabo é malandro. Sim. Não é porque é diabo, não, porque é velho. É por isso, quer dizer, eu era mais antigo, então, mas não era nada excepcionalmente diferente, nada. Mas eu chego à presidência da Câmara em 73. Falávamos que na época, mais ou menos nos anos 70, a Câmara tinha 2 raposas políticas. Eu e o Antônio Sampaio. Como era isso? Achavam que nós éramos as 2 raposas, mas tá bom. Eu até estava já com cabelo branco, dizia, eu sou uma raposa rachante com cabelo branco. Mas teve eleições engraçadas com o Antônio Sampaio. Teve uma, o senhor deve se lembrar, claro. Que ele me pegou o Paulo Rui. Que o Paulo Rui de Oliveira, aquela eleição que tinha 13 vereadores. Ele e o Paulo Rui, isso aí. Aí o Antônio me passou para trás e o Paulo Rui me traiu e pagou o preço, morreu na sarjeta. Ah, é? Literalmente morreu na sarjeta. Caiu, morreu na sarjeta. Para pagar a traição dele. Qual foi essa traição? Conta isso como depoimento. Ele era meu eleitor. Eu ia ganhar a eleição por 11-10. Éramos 21. Ele se passou do lado de lá e foi candidato, porque o Antônio é que provocou. O senhor perdeu. O senhor não tinha colocado seus eleitores num hotel? Como é que é Pus no hotel, lá na Brigadeiro Luiz Antônio. Mas ele fugiu, né? Ele fugiu, foi numa festa, num batizado, alguma coisa. Sim, todo grupo. E ganhou de 11 a 10, né? Inverteu. Histórias como essa na Câmara, o senhor deve ter várias. O senhor não quer contar algumas? Porque mostra bem a dinâmica da Câmara. Não, eu não quero contar, vou explicar por quê. Não é que me falte coragem, não é porque
Mas eu contando algumas histórias da Câmara, eu vou mexer diretamente com a dignidade e a personalidade de muita gente. Eu não quero. Não tem interesse. Nomes, então, o senhor pode falar de um político, um vereador, não? Não. Existe, por que o senhor está... Quer dizer que nós estamos falando de um depoimento para a história, num registro histórico e tal, não é para uso... Bom, mas na história às vezes sou obrigado até a mentir. Porque... Tanto isto é verdade, que eu estou escrevendo um livro que será publicado depois da minha morte. Se eu publicar agora, eles botam o arquivo. Então vai ser publicado depois da minha morte. Pô, parece o Medeiros de Albuquerque, que quando publicou um livro após a morte, chamado Quando Eu Era Vivo, que são as memórias dele. Ele conta os casos. E quero continuar vivo há algum tempo. Quero ver nascer meu neto. Então, deixa eu perguntar para o senhor. Isso, a Câmara, a partir dos anos 70, antes, vamos ficar nos anos 70, ela começou a ser vista, veja se isso é verdade ou não, ou pela divulgação, pelo que aparecia na imprensa, ou porque pelas pessoas falavam, por uma série de acusações que envolviam ou a mesa diretora, ou os vereadores. Isso é verdade. Isso, por quê? Sempre certas leis polêmicas, ou que envolvia zoneamento, ou que envolvia em suma interesses do prefeito, etc. E o porquê o Palácio Anchieta lá ficou como um sinônimo de sempre negócios nebulosos? Talvez por falta de assunto. Por que eu digo isso? Eu tinha um jornalista, de um certo jornal em São Paulo, não me interessa criar polêmica, não vou dizer o nome, que me contou o seguinte: o redator-chefe chegava perto dos jornalistas que cobriam a Câmara, não tinha assunto. Ele disse, mete um negócio contra a Câmara. Esse jornalista me contou. Então, quer dizer, não tendo assunto, Câmara, cabeça de turco. Pau nele. Quer dizer, então, muitas vezes, o chamado jornalismo investigativo, tudo bem, ótimo. Só que eu estou esperando muita coisa contra o governo federal que não tem. Estou esperando. Eu estou esperando e não vejo nada. Mas não havia acusações graves que muitas vezes falavam de vereadores? Querido, não há acusações graves também hoje contra o governo da República? Claro. Pelo amor de Deus. Não existe. E ninguém toma. Mas ninguém. O senhor foi presidente da Câmara em 73, da mesa diretora lá. O cotidiano administrativo, o senhor encontrou ou houve casos de processos administrativos, alguma coisa? Não, por exemplo, eu cheguei na minha primeira presidência. Sim. Na minha sala do presidente tinha lá um processo, tinha uma pequena biblioteca, uma estante com alguns livros, e tinha lá um processo que eu já tinha visto em outras vezes que eu não era presidente, mas quando entrava lá na sala, via. Peguei aquele processo, era um processo administrativo contra um funcionário, cujo tempo me parecia já esgotado, já era matéria perempta. Peguei aquilo e falei, pera, isso não vai ficar aqui ainda. Fiz um despacho ao senhor diretor-geral. Esse processo, assim, assado, remetam ao Ministério Público para examiná-lo e tal. Eu mandei para o Ministério Público, se lá tem crime, o Ministério Público se encarrega, se não arquiva. Fica lá correndo o processo, não. Processo correndo na minha frente, não. Ou arquiva ou despacha. E foi o que aconteceu. Mandei para o Ministério Público, também não sei qual foi o resultado, nunca me interessou, porque o cidadão já tinha sido aposentado. Quando, em matéria de direito administrativo, quando o cidadão é aposentado e tem que processar, ele volta, de acordo com o despacho, ele volta para o emprego, para depois dispensá-lo. Ele não pode ser dispensado fora. Anula o ato que o aposentou, ele volta, aí sim acontece, muito bem. Foi para lá, não veio, tudo bem. Pelo menos tirei da minha frente, não quero saber. Eu não gostava de ver papel na mesa. Doutor Vita, um pouquinho antes da sua
primeira presidência, a mudança de regime com a Revolução de 64. Certo. O senhor já vinha de uma legislatura anterior. O senhor nota que o legislativo muda com a Revolução? Em que sentido? Não mudou. Não mudou porque eu não observei, e sou um observador atento, tem a Revolução influído na atividade da Câmara? Nunca. Olha, eu tinha livre acesso a tudo. Nunca senti pressão, nada. Faça isso, deixa de fazer aquilo, aprove isto ou desaprove, vete ou não vete. Mas, naturalmente, muitos vereadores foram cassados. Não. Não houve... Não houve cassação. No plano municipal não houve. Não houve cassação. Nenhuma. Porque no plano federal houve cassações. Sim, inclusive aquela história do discurso daquele deputado federal, do Márcio, né? Como era o nome dele? Márcio Moreira Alves. É, o Moreira Alves. Houve cassações na Câmara Federal. No Senado acho que não houve nada, mas... Mesmo antes disso, com o ato institucional número 1, não é? Houve muitas cassações. Mas no Legislativo Municipal, então... Não houve nenhuma. Não houve. Nenhuma. Mesmo porque a atividade do vereador, ela é, sob certo aspecto, paroquial, é dentro de São Paulo. Apesar de muitos vereadores entenderem que podem começar a dar mensagem para o governo da República, para a ONU, sei lá. A verdade é que o vereador está lá para as posturas dos municipais. Ele pode usar da tribuna para fazer uma crítica, etc. Mas, principalmente, o vereador está lá para legislar para o município. Essa é a função do vereador. Criticar o executivo, apoiá-lo ou recriminá-lo, apoiar leis ou vetá-las. De qualquer forma, está lá para agir de acordo com a sua consciência em benefício do município. Mas... Desculpa, a passagem do senhor foi breve, o senhor tinha nos dito antes, pela prefeitura. Quer dizer, sempre... Foi uma semana. Mas é sempre um prazer, né? Sem dúvida. Exercer. É verdade. Essa história de político no sacrifício, nunca... Esse negócio de, por exemplo, eu estava na prefeitura e a porta do meu gabinete estava sempre aberta. Aí entrou o jornalista entrava e saía. Para mim aquilo era formidável. Pode entrar à vontade. Aí o cara perguntou, mas o senhor não fecha a porta? Eu falei, o que eu não puder assinar de porta aberta, eu não assino. Em 76, o senhor é líder já do governo do prefeito Olavo Setúbal, né? Prefeito indicado pelo Paulo Egídio, tal. Alguns na Câmara, inclusive, criticavam a gestão do Olavo Setúbal, diziam que ele queria governar se apoiando nos vereadores do MDB, havia umas críticas, tal. Olavo Setúbal foi... Como é que é isso? Como é que foi? Olavo Setúbal foi um grande prefeito. Sim. Por que ele foi um grande? Primeiro, ele foi para a prefeitura e não prometeu nada a ninguém. No início, ele, executivo por excelência, ele, como executivo do Banco Itaú, evidentemente, ele determina e acabou. O que é diferente na política, tem que maneirar a coisa, né? Mas o Olavo logo se enquadrou e foi um grande prefeito. Não aumentou impostos, fez o que podia fazer, com muita dignidade, com muita seriedade, de maneira que acho que dos prefeitos todos, ele foi um dos melhores, porque não prometeu nada a ninguém e funcionou bem. Agora, perguntar uma coisa para o senhor. Quer dizer, tudo bem que o vereador tem essa ação, como o senhor disse, paroquial, tal, os assuntos que interessam aos bairros, aos distritos e tal. Porém, as questões na esfera estadual ou federal. Então, por exemplo, a Arena aqui em São Paulo, em 78, tem uma série de divergências sobre o candidato ao governo do Estado. O governo federal tinha indicado que fosse o Laudo Natel, mas o Paulo Maluf vai concorrer. Porque o Laudo, e nesse particular eu conheço bem a história, o Laudo é um grande amigo meu. Grande amigo meu, grande. O Laudo visitava no interior os prefeitos e ia de automóvel, ele de avião não gosta.
o Paulo ia de avião visitar os delegados. Essa foi a diferença. Se o Laudo visita os delegados, ele tinha sido eleito, já da preferência do governo federal. Sim. Mas o Paulo Maluf, neste particular, foi mais hábil. O senhor estava na convenção da Arena no dia que... Estava. O senhor votou em quem? No Laudo. No Laudo. E houve incidentes naquele dia? É, problema da urna, mas nada de roubo. É que enquanto o Laudo visitava, eu repito, enquanto visitava prefeitos, sim, que não eram votos, sim, o Paulo visitava os delegados. Essa que é a verdade. Nessa época, nós estamos falando de 78, né? O Paulo Maluf já tinha sido prefeito de São Paulo nomeado no início dos anos 70. Isso. Qual a sua avaliação ou suas lembranças desse governo, desse período dele na prefeitura? Eu acho que o Paulo foi um grande prefeito. O que a gente observa hoje em São Paulo, todas as obras de arte, tudo aquilo que tem, viárias, etc., foi o Paulo. Pode observar, é curioso isso. Ele, Paulo, foi um grande prefeito. Ele tem aquelas acusações sobre vantagens, etc. Mas isso eu tenho que criticar o prefeito. O que aconteceu, eu não sei, nem me interessa, não sou julgador. Mas que a gente observa que as grandes obras da cidade se devem a ele, não há dúvida. Ele foi substituído, não é, doutor Vita, pelo prefeito Figueiredo Ferraz. Não me lembro agora. No início dos anos 70, que tinha como uma de suas plataformas principais de governo o não crescimento da cidade de São Paulo. Ele achava que São Paulo devia parar. Isso. E na época houve muita celeuma. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, porque quando ele disse que São Paulo tem que parar, muita gente achou estranho. Mas outros mais acostumados às grandes urbes, aqueles que entendem de urbanismo e que entendem da coisa, estudiosos, acharam que a expressão dele foi absolutamente compatível com a realidade, que devia parar mesmo. É porque São Paulo não tem condições de crescer, porque não há condição financeira de alimentar esse monstro gigantesco que é devorador. Porque essa que é a realidade. Apesar do orçamento do município ser alto, ele é insuficiente para as necessidades da cidade. Doutor Vita, nesse sentido, quer dizer, eu me lembro bem dessa polêmica na época do Figueiredo Ferraz. Eu acho que saiu da prefeitura em função disso, uma das causas, e foi substituído pelo prefeito Colassuono. Ele houve uma briga do Laudo com o Figueiredo Ferraz. Eu estou na Câmara, era presidente. Me telefona o Henri Aidar, que era chefe da Casa Civil, e meu colega de turma de 46 da faculdade. Me telefona o Henri e diz: Vita, amanhã cedo vá à prefeitura e tome conta dela, porque o Figueiredo Ferraz... Eu já soube antes, me ligou lá para a Câmara. Vá para lá e toma conta da prefeitura, até a ida do Miguel. Perfeito. Aí, de manhã, fui lá para a Câmara, para a prefeitura, assumi, né? Aí veio o jornalista, aquele negócio todo, né? Aquela celeuma toda. Falei, vamos vir aqui, substituir, até vir o Miguel aqui. Aí fiquei lá uma semana. Aí os cupichas mesmos colocaram lá Vita e Colossomo, vinhos de mesma pipa, uma coisa assim. Fizeram lá uma festança e tal. Eu recebi o Miguel, fiz lá um discurso de recepção, né? O Miguel agradeceu, etc. E assumi a prefeitura. Aí eu voltei para a Câmara como presidente. Mas por que saiu? Aí foi o seguinte, quando eu assumi a prefeitura, eu recebo a visita do secretário de Higiene, que era o professor da Faculdade de Medicina, secretário de Higiene. Fui lá, professor fala, ele disse: Vita, eu preciso de um favor seu. Eu falei: o que é? Tem aí 4 ou 5 projetos que o Figueiredo ia sancionar. Eu gostaria que você sancionasse este, que transformou o hospital do município
transformando numa autarquia para poder pagar melhor, etc. Foi perfeitamente. E eu despachei todos. Todos os 4 ou 5 projetos que estavam na mesa, eu sancionei. Então, quer dizer, não teve problema nenhum. À noite eu fui para casa do Figueiredo Ferraz e eu disse, olha aqui, eu acho, o Zé Carlos, eu falei, olha, ser prefeito todo mundo gosta, e eu gosto, mas não desse jeito, de estar em seu lugar em detrimento da sua posição, que eu não gosto. Mas eu sancionei tudo que ele tinha, até tudo certinho, e Lacasse era o secretário de higiene. Carlos Lacasse. Não sei se é Carlos, Lacasse, professor da Faculdade de Medicina. Sancionei tudo certinho. Mas fui dar uma satisfação ao Zé Carlos, que era muito ligado à família, inclusive a irmã dele que faleceu recentemente, né, a Esther, só ficou vivo o Maneco, que é o caçula. Morreram todos. Ela foi seu colega de turma? Não, ela estava 2 anos na frente. Mas ela, a Esther, ela entrou tarde na faculdade. Ela se formou em outra coisa, não sei lá o que era. E ela foi professora da Faculdade de Direito Penal. Ela escreveu 2 obras. A coautoria e os crimes qualificados pelo resultado. Escreveu 2 teses. A Esther, uma grande figura humana. Foi nossa ministra de Educação. Foi uma figura exponencial. Uma senhora extraordinária. Faleceu recentemente, já com idade avançada, com, se não me engano, 90 anos. Mas uma mulher excepcional. Foi ministra da Educação, foi reitora. Foi sim. Aliás, a família Figueiredo Ferraz sempre foi de alta extração cultural. Mas por que o senhor acha que houve a demissão do Figueiredo Ferraz? Porque o Lonatel demitiu. Eu lembro que a expressão que ele usou na carta era falta de sintonia. Havia uma falta de sintonia. Isso também eu soube e nunca perguntei. Eu nunca perguntei. Eu não quero... Querido, tem coisas que me contam, faz de conta que você não me contou nada. Eu quero nem saber. Mas essa sua visita ao Figueiredo Ferraz, que o senhor estava se contando, ele não se reportou ao fato? Não falou. Não. E depois foi uma noite triste, estava todo mundo triste. Eu fui lá dar uma demonstração, enfim, de carinho, né? Fui lá, expliquei, tá? Mas senti que o ambiente estava pesado. Sim. Porque ele gostava de ser prefeito. E foi um grande prefeito, foi sério. O vereador chegava ao Figueiredo Ferraz e disse, olha, pede aí um asfaltinho aí, tá? Ou eu faço certo ou eu não faço. Sim. Porque o vereador queria um engana-trouxa, né? Sim. Põe aí um asfaltinho qualquer, uma porcaria qualquer. Ele disse, não, isso eu não faço. Como presidente, aliás, como vereador, né? A sua preocupação maior em relação à cidade, qual foi sempre nesse decorrer todo? Eu acho que eu fiz algumas leis boas. Por exemplo, aquela lei que eu reputo extraordinária foi a lei de jardins, porque ela se constituiu nos pródromos da lei do ambiente. Então eu cuidei do verde naquela ocasião com esse projeto meu. Outro projeto que eu fiz, todo o cemitério deve ter um velório, para evitar que fique andando pela cidade. O cara vai lá para o velório e é enterrado lá. Não precisa estar andando, fazendo curso pela cidade. Isso é um projeto meu. Projeto meu de escolas, melhorando a merenda, melhorando a escola, principalmente escola. Já que minha mãe foi autora em 1907 do Mobral. Não tinha esse nome, mas era uma educação para adultos, porque minha mãe entendia que a falta de educação para o povo brasileiro, em sua maioria analfabeta, é que consistia no grande drama deste país. E ela, professora, cuidava desta matéria. Achava que é importantíssimo escolas para os adultos, que eram analfabetos, né? Mas, voltando ao Figueiredo Ferraz, o que houve entre ambos, eu não sei, nunca perguntei. Achei que não era uma curiosidade extemporânea.
não achei conveniente. Ele não seria um provável candidato à sucessão do próprio Laudo ao governo do Estado? Não, porque naquele tempo os governadores eram indicados, né? Eram indicados. Tanto que o Laudo pretendia uma jogada outra e perdeu para o Paulo Egídio. A verdade é essa. Sim, perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor no nosso levantamento aqui. O senhor, com o fim do bipartidarismo, o senhor se filia ao PDS e tal, né? E acaba inicialmente. E acaba tendo, na eleição de 82, uma votação lá consagradora. Tal. Mas essa votação consagradora que eu tive... É por causa do voto vinculado, né? Voto vinculado com o Jânio. Sim. Porque eu era muito ligado ao Jânio. Então todo o grupo do Jânio, inclusive ele e a mulher, a dona Eloá, a Calímia, todo mundo votava em mim. A dona Eloá fez um chá lá das senhoras para votar em mim. Então eu tive essa votação, não porque eu tivesse o prestígio de obter 200 estados, não tinha, não. Eu devi isto ao fato de estar vinculado com o Jânio. E que todo mundo sabia que o Jânio votava em mim, etc. Todo mundo sabia disso. Então tive essa votação enorme graças a isso. Não foi prestígio meu, não. Bem da verdade, porque não vou inventar aqui que eu tenho prestígio para 200 e tantos mil votos. Não tenho. A maior votação que eu tive foi 80 e tantos mil votos. Que eu me lembro, 86 mil. Esta que eu tive foi excepcional. Tanto que, como o voto era vinculado, eu mandei fazer muita figurinha, santinho, com o nome de deputados, de senador e tal. E eu tinha muito papel, eu ganhei de uma amiga minha 100 toneladas de papel. Era papel para dar com pau. E mandei fazer para todo mundo. Eu fui eleito em quase todas as cidades do interior, porque o voto era vinculado. O cara analfabeto ia aqui e eu fui eleito em várias cidades aí. Eu tive aqui cidades aqui perto de São Paulo, 30, 40 mil votos. Eu nunca pensei que tivesse tanto prestígio. E por que você acabou indo do PDS para o PTB nesse momento? É a relação com o Jânio? O que era? Não me lembro o que foi, não. Eu era pavio curto, né? Aliás, não tinha nem pavio. Mas o que é isso? Vai ver o que é isso. Eu não tinha nem pavio. O cara dava uma frase atravessada, eu já não gostava de sair. Porque era um lance, se eu tenho ido para o PTB naquele momento, a candidatura Jânio com o voto vinculado, ela não era a candidatura favorita, que na medida havia uma divisão entre Reinaldo de Barros, apoiado pelo Maluf, e o Franco Montoro, quer dizer, então não era uma questão de apostar no vencedor. Certo, né? Eram essas vinculações antigas com o Jânio, era uma briga com a gestão Maluf ou com o Salim Curiati? Não, até que o Salim é muito meu amigo, até hoje. Não, Salim é muito meu amigo. Sim. O caso do Jânio é diferente, eu sou amigo dele do Camusim, que eu já lhe contei. Sim. Que o pai dele era dono da farmácia do Povo, meu avô, dono da farmácia Glória. E aí conheço o Jânio daquele tempo, aí eu mandei ele a Dirce. Como eu expliquei, morreu de tuberculose óssea. Nós fizemos as honras da casa. O pai dele, Gabriel Quadros, que médico, morreu de forma trágica. Era um homem polêmico, né? Polêmico. O Gabriel era polêmico, sim. O fato do senhor advogar para o Adhemar e de alguma forma ligado à família Barros não indispunha com o Jânio? Não. Eu era advogado. O senhor me chamou, eu não tinha nada, não. Aliás, eu nunca admiti, meu caro Cunha, que o cara me fizesse qualquer interpelação nesse sentido. Porque eu não faço para ninguém. Entendeu? Quer dizer, eu não chego lá, chefe, não. O cara pode ser o Tiririca, né? O Tiririca, que faz até papagaiadas pela televisão. É capaz até de se eleger, né? O Tiririca, ele fala, pior do que isso não fica. E não que ele tem razão. Agora, eu respeito o cara. O cara é candidato, vamos respeitá-lo. Tem gente que gosta dele e põe. O gente do Rio não votou no índio lá? Sim. Não tem gente que votou no rinoceronte aqui no meu tempo? Sim. Doutor Vitor, nessa época que o senhor vai para o PTB, aliás, o senhor é eleito com essa votação no voto vinculado no PDS. No PTB.
Em 82. E é a época em que, logo em seguida, Mário Covas é nomeado Pelo Montoro. governador pelo Montoro. O prefeito. Prefeito, como é o seu relacionamento com o prefeito, então? Muito bom, porque eu fui advogado, inclusive, do pai dele, que era corretor de café em Santos. Eu fui advogado do pai dele, eu era muito amigo do Mário Covas. Muito amigo do Mário Covas. E eu me dei bem com ele. Eu o prestigiei até. O Mário, nunca fui do PSDB, nunca fui ligado politicamente ao Mário, mas lá, na Câmara, a gente prestigiava o Mário. O governo dele, né? Em 88, o senhor teve uma votação de cerca de 25 mil votos, e aí Luiz Erundina ganha a eleição. Aí é difícil dizer que se deu bem com a Luiz Erundina. Não me dei. Votei sempre contra. Como é que foi esse... Votei sempre contra. Nunca votei a favor. Até o orçamento votei contra. E por quê? Porque eu entendia que ser contra o partido dela é estar certo. E acabou. Que exemplo o senhor teria da gestão dela naqueles 4 anos, de 88 a 92, desses problemas que teve com a Câmara? Me recuso a dizer. Algum outro, assim, só? Não, me recuso. O senhor não teve relacionamento pessoal com ela? Não, muito. Ela foi minha colega, era vereadora. O senhor já conhecia... Já conhecia. Sim. Mas não... Havia alguma disposição primeiro pessoal e depois político? Não achava... as ideias dela não se coadunavam com as minhas. Sim. Só isso. Perfeito. Não, porque esse momento é um momento importante, porque foi um momento também, junto teve a primeira eleição presidencial no ano seguinte, em 1989, e havia muita, aquele desejo de todos, depois de quase 30 anos, de eleger o presidente, ao mesmo tempo aqui na prefeitura. Foi uma surpresa a vitória dela na eleição de 88, porque não se esperava, uma coisa meio de última hora, uma mudança. Porque porque o partido dela tem características especiais, inventa mortes, inventa tanta coisa, e este povo, em sua grande maioria, jejuno, quer dizer, fica ruim, né? É difícil discutir com um cidadão que não tem, digamos assim, um suficiente esclarecimento sobre os personagens desta, por vezes, tragicomédia que acontece nesse país. Não adianta. É perder tempo. E a relação com o executivo nessa gestão foi uma relação tensa, legislativo e executivo? Não, pelo menos eu nunca estive lá. Sim, mas houve muita tensão de eu enviar orçamento, como o senhor falou. Sim, tinha. Realmente havia. O Suplicy foi eleito presidente da Câmara em 89, houve vários. Saiu o diretor-geral da casa, que era, se não me engano, se eu não estiver errado, o Nelson Tuma, se eu não estiver enganado, e houve uma série de incidentes e tal. Ele pôs o João Batista Breda. Sim. E aí houve uma série de incidentes, tanto que ele fica como vereador, depois é candidato ao Senado em 1990 e tal. Houve muita tensão naquela legislatura e tal. Como é que o senhor se posicionou naquilo? Porque sempre contra ele. Sim. Sempre contra ele. O senhor acha da figura do hoje senador? Eu prefiro não falar. Porque você não tem uma... Não, porque ele me processa. Não. Mas... Eu não quero ser processado. Não, mas o senhor está dando um depoimento histórico. Pois é, por ser histórico e que fica falando, eu não quero ser processado. Mas o senhor considera ele um bom, por exemplo, foi um bom vereador? Não sei, não conheço. Mas como vereador na gestão? Não sei, não tomava conhecimento. Não, tá. Bom, perfeito. Aqui nós temos... E essa questão que foi um incidente que ocorreu lá em 89, dessa questão de improbidade administrativa, houve toda aquela discussão em 89, e o senhor acabou sendo absolvido pelo plenário da Câmara e tal. O que significou isso? Aquilo é o seguinte. Como é que foi? O diretor da Câmara, sim, o Quintino, sim, ele fez lá umas coisas erradas. E quando vem aquele papelão e todo, o presidente da Câmara recebe quase que diariamente um calhamaço de papel, mas sem exagero, que a gente é obrigado a assinar tudo aquilo, que é despesa, etc. É evidente que a gente que está sentado na mesa e vê aquele calhamaço, eu não vou ler todos os papéis, ninguém lê. Sim. Vai assinando.
Você entra numa Secretaria de Estado, veja o secretário, quando aquele pai, ele vai assinando. Ele acredita que o papel venha em condições. Foi o que aconteceu, assinei coisas erradas. Que ele, Quintino, se não completou. Agora, eu assinava tudo. Aí me acusaram de que eu estava em probidade. Aí que fizemos? Eu e o Antônio Sampaio, que fomos processados, porque o Antônio era presidente e eu vice-presidente. O Almir Guimarães, primeiro secretário. Aurelino era segundo secretário. Eu, o Antônio e o Almir Guimarães fomos processados pelo Ministério Público. Por peculato. Veja bem, pegado dinheiro. Pelo amor de Deus, que dinheiro eu peguei? Aí, veio aquele processo, fizemos um rateio entre os amigos e tal, e pagamos a despesa, no que foi arquivado o processo. Agora, é como eu digo sempre, aliás, ontem o Estadão publicou aquela história minha, né? Quer dizer, como é que eu podia furtar? Eu trabalho até hoje, vou todo dia para o escritório trabalhar. Eu preciso trabalhar para viver, não é demagogia, eu não sou candidato a nada. Eu não estou falando aqui para este vídeo, porque isto aqui vai para a televisão, eu vou me locupletar numa campanha, não é nada disso. Não sou candidato a nada. Não é porque nem saúde eu tenho para ser candidato e amassar barro. Mas a realidade é essa. Eu vou todo dia para o escritório, pode ligar que me encontra lá. Todo dia. Quer dizer, vou furtar o quê? É tal da história. Doutor Vita, o seu escritório, o senhor montou quando? Logo depois que me formei. E mantém até hoje? Até hoje. Quer dizer que o senhor ficou o tempo inteiro com a vida pública e profissional? E profissional. Toda manhã eu ia para o escritório. Nunca deixei de ir ao escritório, nunca deixei de trabalhar. Porque a Câmara era 3 da tarde. Então são mais de... São 54 anos aí como advogado? Como advogado? 64 anos. 64 anos. Então seu escritório tem mais ou menos uns 60 anos. Mas não este. Não esse. Este tem, acho que uns 18 anos ou 20. Eu sempre namorei este prédio. Sempre namorei. Quando surgiu, eu comprei. Glória, ao lado do Teatro Municipal, na Praça Ramos de Azevedo. Sim, perfeito. Eu sempre namorei aquele prédio. É um prédio tombado, naturalmente. É tombado e lindo. Lindo. É, realmente. Bom, então estamos em 1900... Em 92 é eleito Paulo Maluf prefeito, o senhor é eleito senador, inclusive na gestão do executivo do Paulo Maluf, o senhor na Câmara, em 95 é eleito novamente presidente da Câmara. Como é que é a Câmara nesse período tal, né? Ela não mudou muito na sua essência, não. A média que se opera na Câmara, através dos anos, é sempre a mesma. O senhor já era o senador nesse momento, acho que mais antigo... O vereador, né? O vereador, desculpa. O vereador mais antigo. Mais antigo. O senhor provavelmente seja um dos vereadores por mais tempo, ficou... 44 anos. 44 anos e tal, né? E como era a Câmara de Espelho? Porque aí houve também muitas discussões sobre as obras feitas pelo prefeito, isso que o senhor tinha feito referência. Mas a Câmara mudou muito, entendeu? Outra gente veio com outras ideias. A Câmara mudou, os homens mudaram, novas mentalidades. Sim. Agora, diz uma definição que história é o relato dos fatos passados e dignos de memória. Essa é uma definição do Plínio Corrêa de Oliveira. Sim. A história daqui a uns anos vai dizer. Tem muita coisa que nós não sabemos da Guerra Franco-Prussiana. Nós não sabemos ainda, porque não transcorreu um tempo que os estados maiores desses países permitem que seja aberto os arquivos, etc. Então, historicamente, e o senhor é historiador, sabe disso, a coisa tem que demorar anos para chegar, para o cara estudar, etc. Daí porque a definição do Plínio é o relato de fatos passados e dignos de memória. É uma definição, talvez não seja mais perfeita, mas é uma definição. Sim. Na gestão, depois, tanto no Maluf ele elegeu o sucessor, o Celso Pitta já falecido.
Eu lembro que eu acompanhei pela TV Câmara, depois foi feita uma CPI lá. E aí eu era líder dele. Isso. Aí muita gente me ademostrou dizendo o seguinte: como é que você pode ser líder do PITA, que é um safado, é isso? E disse: olha aqui, veja bem, eu sou líder dele e não vou abandoná-lo, eu não sou rato que abandona o navio. Eu vou até o fim defendendo. Quer dizer, eu tive uma posição digna, e digo mais, digna de louvores, porque eu me mantive eticamente ao lado daquele que eu liderava. Então, eu tive que defendê-lo, e o defendi. Fez mal politicamente para o senhor? Assim, me prejudicou. E isso não tenho a menor dúvida, mas conscientemente eu faria de novo. Porque eu era o líder dele. Mas eu queria fazer uma pergunta nesse sentido. Pode fazer. Eu entendo perfeitamente a sua posição, é claro, mas o governo Pita foi muito mal avaliado pela população. O senhor... Porque é o seguinte, o governo do Pita, ele proibiu que uma determinada emissora usasse o sambódromo. E essa emissora começou a atacá-lo. Querido, ninguém resiste a um ataque contínuo que você não tenha direito de resposta. Se você tem uma outra televisão, o cara ataca aqui, você chega lá e dá o troco. Sim. Ataca de novo, você dá o troco. Mas se é só ataque, no fim, querido, aí fica ruim. É como certos julgamentos aqui no Brasil. Quando começa a imprensa a falar sobre a morte de fulano e beltrano, quando a imprensa prejulga, o cara está perdido. Porque não adianta. Bom, o advogado militante, inteligente, hábil, ele resolve pedir o desaforamento. Para onde? Só se for para a Suécia. Só se for para a Noruega. Só se for para o Egito. Só se for para a China. Porque aqui a televisão abarca todo o país e aquilo que está sendo atacado em São Paulo é atacado no Amazonas e no Rio Grande do Sul. Então o cara que tem a imprensa contra desde logo, ele já está julgado. A realidade é esta, pode observar. O cara, eu não estou defendendo o criminoso, não é isto. É que ele já é julgado. Sem que ele tenha condições de provar a sua inocência. Se é que é inocente, é claro. Eu não estou dando um bill of indemnity para essa gente toda, não faço isso. Mas não se pode também acoimá-lo disso daquilo, porque a imprensa resolveu julgá-lo. A realidade é esta. Mas em relação à gestão suspeita, teve inúmeros, problemas. Teve, isso é verdade. E como que é uma situação? Imagino perguntar para o senhor. Nós sabemos a história, registramos aí o depoimento do senhor, estamos registrando a história de vida, aquele pessoal lá do Cambuci, aquela luta, aquele trabalho, o desejo de ascensão social, o estudo, o esforço e tal. E todos esses, sempre os filhos estudaram por uma dificuldade que teve e tal. Várias vezes vereador, desde 1959 e tal. Não fica aí o senhor não é advogado, o senhor é líder, quer dizer, não é na esfera do direito, é na esfera da política. O senhor muitas vezes não tinha dúvidas de fazer alguma defesa, quando era um líder da oposição, ia fazer acusação ao prefeito, o senhor não tinha muitas vezes dúvidas se aquilo não era verdadeiro do que estava sendo acusado. Como é que essa questão pessoal, isso do senhor, a questão da pessoa, do cidadão? Eu primeiro tenho alma de advogado. Sim. Eu não posso desvincular da minha personalidade, assim como do meu comportamento, behaviorismo, eu não posso tirar de mim. Eu sou isso que sou. E jamais neguei minha posição de advogado. Por mais que não queira, eu sou advogado, acostumado a defender ou a honra, ou a liberdade, ou o patrimônio, ou a cidadania. Então me acostumei a isto, de tal forma que quando eu resolvo, o que foi? Continua, tá certo? De maneira que eu enfrento a coisa da maneira e entendo que deva ser assim. Agora, se estou certo ou errado, não sei, mas é o meu jeito. Sim. Agora,
aquilo acabou trazendo problemas para o senhor na eleição de 2000? Sem dúvida alguma. Foi a sua última Última. Foi que me prejudicou realmente. Porque, naturalmente, o seu nome deve ter ficado ligado ao do Pita. Exatamente. Mas vou lhe dizer, como vou dizer aqui perante a Câmara aí, faria tudo igual. Porque uma de duas, ou eu sou digno, sou ético, em relação ao meu semelhante que me confiou uma determinada tarefa, ou então eu tenho que pedir demissão. Como eu não pedi demissão, eu era o líder, eu tinha que defendê-lo, que eu fiz. E digo mais, fui prejudicado, mas mesmo que devesse fazer novamente, faria. Para ficar livre com a minha consciência, só isso. Doutor Vita, o senhor, apesar de não ter, já falou há pouco, vinculação com o PSDB, teve relações de amizade com o Mário Covas. Com o pai dele fui advogado. Foi advogado seu, foi cliente seu. O senhor teve ligações com outros membros do PSDB, como Fernando Henrique, o Zé Serra? O senhor podia contar algumas histórias? Não tenho, porque o meu relacionamento com o Zé Serra e com o Fernando Henrique é um de chapéu. Como vai, como não vai, só isso. O meu relacionamento com essas duas figuras, o Fernando Henrique e o Zé Serra, foi essa, a relação é essa. Como vai e como não vai. Com o PT, algum vereador do PT, o senhor acabou tendo uma relação mais próxima? Assim? A Câmara Municipal de São Paulo tem um salão nobre que tem meu nome. Sim. Tem meu nome, Salão Nobre, presidente João Brasilvita. Sim. Tem até um busto lá. Quem aprovou o nome foi o PT. Curiosamente, foi o PT. Em homenagem à sua longa vida. Porque eu sempre respeitei todo mundo lá. Eu sempre respeitei o cidadão. Mesmo contrário às suas ideias, sim, eu sempre o respeitei. Posso discordá-las, mas respeito. Quando o senhor, depois de um longo período de vida pública, aí teve a questão da gestão Celso-Pitta e todos esses problemas que o senhor disse, em que momento o senhor chega a pensar no afastamento da vida pública e fala, olha, cansei? Eu cansei mesmo, cansei. E por quê? Porque cansei, minha idade, meu filho, eu tenho 88 anos. E para fazer política precisa amassar barro. Olha, qualquer tipo de promoção, sim, seja estática, móvel, seja de qualquer forma, qualquer tipo de promoção perde de 10-0 para o contato pessoal. Muito bem. Eu, para ser candidato a alguma coisa, eu tenho que andar. Tenho que percorrer, tenho que falar, tenho que ser... Isto é exaustivo. A verdade é essa, é exaustivo. Só o cidadão moço, ou relativamente moço, é que pode fazer campanha política. Quando a gente é moço, é fácil. Em 2008, não é? Quem? Em 2008 o senhor fez. Há 2 anos atrás... Não fiz, não. A sua última candidata... Fiz. Fui candidato a vereador. E não... Não logrei nada. E eu vou explicar por quê, curiosamente. O eleitor não vota no velho. A figura velha, a figura idosa, que é o meu caso, não causa impacto. Eu teria que estar fazendo discursos assombrosos, devia superar a mim mesmo, eu que já fui um grande mitingueiro. Contei o caso do Antônio Hermílio de Moraes ou não? Falou. Porque não sou você naquela história. E de maneira que eu sempre tive bossa para o meeting, né? O mitingueiro e tal. Mas para isso precisa ter saúde. Precisa andar, precisa convencer e tal. E eu não... O ideal é o jovem até 50 anos que tenha a saúde e tenha o espírito já amadurecido para fazer campanha. Com todo esse longo período na Câmara, qual foi o melhor prefeito que o senhor viu de São Paulo? É muito difícil dizer, mas houve vários. Mas um que o senhor fala assim, olha, esse conseguiu ver mais que os outros, teve bons prefeitos na cidade. Mas um que o senhor acha que foi aquele mais expressivo, assim? Não sei dizer, não. Porque eu colocaria 3. 3, então. Colocaria o Paulo Maluf.
o brigadeiro Faria Lima e o Olavo Setúbal. E o prefeito Prestes Maia, não? O Prestes Maia, veja bem, ele faz a 9 de julho, põe um túnel ferroviário que estrangula. A Avenida Ipiranga começa numa parede e termina noutra. Faça um exame crítico. Veja, por exemplo, o túnel 9 de julho. Estrangula. E eu sugeri, eu que não sou arquiteto, não sou engenheiro, porque o que é o túnel 9 de julho? É um círculo. É um perfeito círculo. É um túnel ferroviário. Típico ferroviário. Que tem o chão. Se nós levantarmos em direção ao diâmetro da circunferência, o diâmetro é a parte mais larga, não é isso? Então eu levanto o piso até o diâmetro, aumentei, tiro a passarela, podem passar 3 carros. Essa ideia eu dei para o Mário Covas.